Muito boa tarde para você de casa, sejam todos bem-vindos ao nosso programa Tarde Mais, aqui na Telecab Canal 10. Hoje, terça-feira, a gente já inicia o nosso programa com muita coisa boa e com muita informação para você de casa. Por mais uma vez, eu recebo aqui nos estúdios da Telecab essas duas pessoas, primeira vez as duas pessoas aqui no nosso estúdio da Telecab, a Anne Kelly e também, que eu não esqueci o nome dele, é Joilson, né? É Joilson? Joelson, rapaz. É porque a gente se confunde. Joelson, ambos trabalham na AMAAVA aqui do município de Iaçu e sempre é bom trazer a AMAAVA aqui para falar sobre os projetos, sobre os profissionais, sobre essa instituição maravilhosa aqui no município de Iaçu. E eu agradeço a vocês dois por ter deixado um tempo da sua agenda para vir aqui no programa da gente e sejam bem-vindos. Quem começa dos dois? Bom, boa tarde, né? Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao espaço. Nós, como profissionais da AMAAVA, né, nos sentimos agraciados e bem recebidos por estar aqui falando um pouquinho sobre o nosso trabalho, falando como é feito o trabalho desenvolvido na AMAAVA, né, a equipe multidisciplinar, não só eu, Anne Kelly, como psicopedagoga, mas também o nosso colega Joelson como musicoterapeuta. Então, a gente vai falar um pouquinho, né, como esse trabalho é desenvolvido e aí a gente vai desenrolando, né, do decorrer da nossa conversa. Antes dele começar, dele se apresentar, eu queria que você se apresentasse. Quem é Anne Kelly? Sim. Bom, Anne Kelly, eu sou Anne Kelly, eu sou a psicopedagoga clínica da AMAAVA. Né? Faço meu trabalho desenvolvido com crianças com autismo, né? As crianças com TEA. Esse trabalho é desenvolvido semanalmente na instituição, onde o trabalho da psicopedagogia em si é levar as atividades lúdicas ao aprendizado dessas crianças com TEA, né? Então, meu trabalho ele vai ser a escola, né? Primeiramente, o trabalho escolar desenvolvido de uma forma dinâmica e lúdica. Então, meu trabalho vai mais para atividades, né, que a criança, em que a criança com TEA, principalmente, ela consiga também o direito dela de aprender, né, como todas as crianças têm que ter o direito. Então, o meu trabalho é mais voltado para a área do desenvolvimento da aprendizagem. E você, se apresente. Boa tarde, né, tudo bom? Meu nome é Joelson Timóteo, sou musicoterapeuta, como a Anne Kelly falou. Bom, o que eu posso falar da musicoterapia, que ao contrário da prática musical, a musicoterapia ela tem como objetivo trabalhar questões de motricidade, coordenação motora fina, de memória, de agilidade e principalmente socialização, né? Algumas crianças, né, com TEA, às vezes ela tem problemas de interagir com outras pessoas, de conversar, e aí é que entra a musicoterapia nesse âmbito também, né? Não só nisso, né, mas também como um reforçador de outras terapias, né? Às vezes a gente pega um pouquinho ali do fono, pega um pouquinho... e a gente... Aí o Coringa, né? Ele vai ali pegando um pouquinho... Então quer dizer que todos os trabalhos da AMAAVA não é um profissional que faz tudo. Todos têm uma junção, cada um tem uma fatiazinha do bolo para ajudar a fazer aquilo, né, se transformar. Nós temos muitas crianças compartilhadas, né? Eu acompanho o trabalho nas redes e quando a gente, às vezes não é sempre que a gente está se batendo na associação, porque são dias, né, alterados, mas a gente tem muitas crianças que a gente também, que eu atendo, que o Joelson atende. Então, o trabalho de Joelson, como ele falou da motricidade, né, a coordenação motora para mim é importante ser trabalhado. Assim também como as crianças verbais e as não verbais. Então, esses dias eu peguei um vídeo de uma mãe que filmou a criança cantando. Então, eu vi que essa criança, ela estava tendo, ela tem a musicoterapia, a sessão, né, da musicoterapia com um profissional. Então, isso nos ajuda também, porque aí eu vou trabalhar a questão da comunicação e a questão dos movimentos motores que ele trabalha na terapia dele. Então, nos ajuda muito. Eu vou ser bem sério, eu não conhecia a musicoterapia, nunca tinha ouvido falar. E o bom é que agora eu estou aprendendo. Então, como é que funciona para a criança que, no caso, é o quê? Uma terapia, não é isso? Uma terapia. Como é que funciona? Isso. A musicoterapia, como eu já falei antes, ela não... Muitas pessoas acham que a musicoterapia ela é uma espécie de aula de instrumento.
mas não. Né? Eu também estava achando. Eu estava achando. A musicoterapia ela não é voltada a você, eu vou ensinar você a tocar piano. Não é assim. A musicoterapia ela tem como objetivo justamente trabalhar alguns aspectos que alguns outros terapeutas também estejam trabalhando, né? Por exemplo, se a gente tem uma criança em comum que ela tem um problema de fala, que ela ainda está desenvolvendo a fala, nós vamos reforçar, trabalhar todo um âmbito canto, de práticas musicais que o incentivem e estimulem a cantar, estimulem a falar, entendeu? E aí, através da música que a gente vai fazendo esse trabalho. Mas não somente isso, por exemplo, crianças que, além do TEA, talvez possuam um TDAH, então a gente tem que ali dar uma reforçada, tentar trabalhar a memorização, a concentração, né? E aí a gente usa vários artifícios pedagógicos, né? De cores, de números, para tentar ajudá-los. E aí entra a psicopedagoga, né? Porque isso trabalha um pouquinho ali na psicopedagogia de você trabalhar. A questão de números, né? A questão de notas, de cores. Então, Isso. assim, como o meu trabalho é voltado para a área da aprendizagem, eu preciso saber se a minha criança ela sabe a determinada cor, a questão da letra, né? E tem crianças que ainda não conseguem memorizar, tem crianças que não conseguem ter o foco, né? A questão da atenção. Então, todas essas habilidades, elas precisam ser trabalhadas, né, nas terapias semanalmente, né? E aí a gente fala muito do tempo também, né? Que só são 30 minutos, né? E aí quando a gente... Mas você diz o tempo de 30 minutos, é pouco? Pra gente, eu considero que é muito pouco, né? Mas, assim, para alcançar o maior número de crianças na associação, na AMAAVA, esse tempo é necessário porque a gente consegue atender mais crianças. Só que a questão do tempo, né? Uma criança que tem um déficit de atenção, uma criança que tem hiperatividade, a gente não consegue trabalhar o tempo inteiro, assim que ela chega e finalizar bem, no tempo certinho, né? Muitas vezes a gente tem que estar de olho, né, no tempo, porque vai sempre já estar próxima na espera. Então, o trabalho da equipe multidisciplinar e o trabalho que a AMAAVA busca é um trabalho muito desafiador, né, porque a gente trabalha com a questão de tempo, a gente trabalha com a questão do profissional em si compartilhar com a gente como é que está sendo desenvolvido com ele, né, o musicoterapeuta, como é que está sendo as sessões da musicoterapia, assim também com a fono, né, com a fonoaudióloga. Quer dizer que uma criança, é necessário ela passar por todos esses profissionais para que tenha uma avaliação? Na verdade, não funciona exatamente como a avaliação. A criança que chega na AMAAVA, ela já chega laudada, né? Então, ela já tem o laudo do TEA, e nesse laudo vai constar as atividades que ela precisa ter. Então, para ser assistido pela AMAAVA, ele já tem que ter um laudo. Isso, o laudo do TEA. Lembrar que a AMAAVA ela só atende crianças com autismo, né? Com espectro autista. Não outros transtornos, mas alguns já vêm associados com o TDAH, que aí a gente consegue, né, identificar, já vem no laudo também. E aí, a partir desse documento, né, desse laudo, já tem lá especificado o tempo, a sessão, o profissional, né, a profissão, o musicoterapeuta, o fisioterapeuta, a educação física também é importante. As crianças, principalmente não verbais, vai precisar do fono, da terapia, da fonoterapia. Então, assim, é um trabalho muito em conjunto, né? Não tem como eu, Aniquele, psicopedagoga, fazer um trabalho sozinha. A gente não consegue. No caso, na musicoterapia, você usa os instrumentos. Quais são os instrumentos que vocês utilizam? E aí, o céu é o limite, né? Atualmente na AMAAVA, né, já que além de ter os instrumentos na AMAAVA, eu tenho os meus, a gente trabalha com piano, teclado, xilofone, instrumentos de percussão de alturas indefinidas como pandeiro, timba. Às vezes eu levo algum outro instrumento como escaleta, enfim, a gente vai levando sempre algum instrumento diferenciado, porque até mesmo as formas de executar no instrumento são diferentes, né? No escaleta, por exemplo, você tem que soprar para ter ação. Então ele vai descobrindo como é que se mexe naquilo ali. Ou xilofone, que lá tem um de metal, tem um de madeira, aí a gente trabalha muito o timbre, né, dele entender como é que funciona o som. Então a gente usa diversos instrumentos, tanto de percussão, quanto de corda, quanto de tecla. Hoje já tem criança que sabe tocar uma música por completo? Sim, inclusive a gente posta bastante nas redes sociais da AMAAVA, né?
no Instagram fazer a banda. Eu falei, eu disse, Tá se bom desse fazer certo uma trazer banda pelo menos filarmônica. o xilofone, né? Pra ele fazer. Era pra você ter trazido uns alunos Não. para apresentar. E é Eu interessante, né? Você monta uma banda, montar a banda. A meta é essa, sabe? Da gente começar a fazer as terapias em grupo com os assistidos que a gente acredita que consegue fazer esse tipo de trabalho, né? E aí, com as terapias em grupo, a gente começa a formar as bandinhas, né? Um grupinho pra tocar. Banda marcial, essas coisas. Ou não? Talvez sim, talvez não. Vai que dá certo. Desfile, né? Desfile cívico. Desfile Pra uma banda Universidade das marcial, Artes. porque eu também sou professor no Educandário, professor De da banda marcial. Para uma marcial, a gente teria que ter os instrumentos, né? Então, como a MAVA é uma associação que depende muito de doações também, a gente sempre fica ali, né? Precisando sempre daquela ajuda da população, Agora, da prefeitura. A minha dúvida, por exemplo, tem algumas crianças, né, com um aspecto autista que tem sensibilidade auditiva, né? O som, não gosta muito do barulho. Isso não atrapalha na música? Bom, para isso que a gente, inicialmente, antes da terapia, a gente faz a anamnese, né? Para descobrir quais os tipos de som que aquela criança ela tem. Por exemplo, eu tenho um assistido que ele odiava o som do violão. Você podia tocar qualquer coisa. Se encostasse no violão, ele já botava a mão no ouvido. Então, toda vez que entra a terapia com ele, eu trabalho tudo no mínimo. Som mínimo, tudo no volume baixo, tudo tocando baixo. E aos poucos eu vou envolvendo ele até começar a explorar os sons de violão. Hoje ele já mexe no violão, já escuta o som do violão sem causar a irritação, né? Do timbre do instrumento. É um trabalho gradual. É um trabalho de formiguinha, então. Isso mesmo. É interessante também falar que essa questão da sensibilidade auditiva para o musicoterapeuta é importante, né? Devido o volume ou até onde ele vai conseguir trabalhar. E para mim, como psicopedagoga, para eu trabalhar a questão da socialização, né? Que o TL compromete muito a comunicação e a socialização, quando eu começo a cantar alguma musiquinha, né, alguma música para que eu traga a minha criança para dentro do objetivo, né, e aí ela já começa a identificar alguns sonzinhos, né, e às vezes algumas batidas que ela possivelmente deve ter visto ou também trabalhado em sessões. Então, para você ver como é mesclado, né, algumas crianças vão sim gostar, outras não. Às vezes também a questão do espectro é tão importante falar sobre que as crianças elas não são iguais, né, as crianças com TEA. Então, algumas vão gostar e outras não, apesar da sensibilidade, né, apesar de ter estereotipias, né, a gente tem sempre um cuidado, né, de saber, principalmente na anamnese, né, que é aquele apanhado de informações que a gente pergunta aos pais como é que a gente pode fazer nosso trabalho, né, dentro para intervir dentro do meu trabalho, né, da psicopedagogia, assim como também do nosso colega aqui. Minha gente, a conversa está muito boa e eu vou para um rápido comercial e na volta a gente vai tirar algumas dúvidas, que eu vou separei aqui algumas perguntas das pessoas que a gente falou que tinha esses convidados hoje aqui e daqui a pouquinho a gente volta com essas perguntas, então não sai daí não que eu volto já. Exames por ano, 20 mil tratamentos de quimioterapia e mais de 100 mil atendimentos. É isso que você faz quando ajuda a Liga de Mossoró, instituição que há 23 anos cuida de pessoas com câncer. Juntos, podemos fazer ainda mais. Seja um amigo da Liga e conheça os nossos projetos no site ligamossoroense.org.br. Apoio Telecab 10. Vai comprar smartphone novo? Não precisa nem pesquisar. A loja mais completa em telefonia móvel de Açu e região é a Judson Celular. Judson Celular. Grande variedade em relógios, notebooks, capinhas, caixas amplificadas e muito mais. Tudo para você comprar no varejo ou atacado, parcelado em até 18 vezes no cartão. E o telefone quebrou? Aqui você encontra assistência técnica especializada.
Judson Celular. Judson Celular. Aqui não tem boquinha não. No Centro de Açu. Todas as quintas-feiras nós temos encontro marcado aqui no Semeando Inclusão. Com muitas dicas, entrevistas e informações sobre o mundo da inclusão. Aqui juntamente com Nadjara Oliveira, Guilherme Barroso e convidados. Vem semear a inclusão. O horário é novo, mas a cobertura é a mesma de sempre e entrevistas exclusivas com grandes nomes do esporte. E claro, um conteúdo de qualidade para você. Telecab Esporte, de segunda a sexta, às 18 horas, no canal 10, no Telecab Play, no Instagram e no YouTube. Tá aí, minha gente, estamos de volta aqui no nosso Tarde Mais, mas agora eu tenho um recadinho lá do Judson Celular, porque você sabe, né? Lá não tem boquinha, não. Estou aqui na loja Judson Celular, ao lado do meu amigo Pedro, que é atendente da loja, que vai mostrar a maior variedade de relógios aqui da loja. É isso, Pedro? Renato, isso mesmo. Vou mostrar aqui para vocês. Nós temos uma grande variedade de relógios. Para você que gosta de relógio pequeno, nós temos relógios femininos da linha Champion. Nós temos relógios já grandes também, até modelos Slim com pulseira Smash. Tenho também modelos da linha Condor, relógios masculinos esportivos, modelos clássicos também. Nós temos modelos presenteáveis que já vêm com brinde. Para você que é fã da linha Oriente, nós também temos aqui uma grande variedade em relógios da Oriente, modelos clássicos, com pulseira de couro também. Temos a linha SolarTech, que é lançamento. E para você que é adepto daquele modelo mais clássico ainda, o relógio automático, nós temos também vários modelos aqui, tanto da linha Tecnos quanto Oriente. Que maravilha! E quais são as formas de pagamento, Pedro? Nós podemos parcelar em até 18 vezes no seu cartão. Ah, que bacana! Eu já adquiri o meu, viu? Venha você também, você também aqui na o loja seu. Judson Celular, porque aqui não tem boquinha não. Tá aí, minha gente. Então já sabe, precisou, vai lá no Judson Celular, porque lá não tem boquinha não. Ó, e com vocês dois, nós separamos aqui algumas perguntas que mais é curiosidades e dúvidas de mães, né? Mães e pais. Quando a Ana veio pra cá, que eu esqueci agora o nome dela, da assistente social, chega, me relembra. E a outra que... Não é Lorena, chega uma mãe que... Nied, rapaz, Nied, me perdoa. Abraço, Nied, beijo, Nied. Me perdoa porque eu esqueci, viu? Nied, uma das coisas que a gente fez foi tirar dúvida das pessoas, né? Que vocês dois sabem, com certeza, que existe ainda um preconceito da sociedade, não só com crianças, como também adultos que têm um aspecto autista. Qual é a orientação você, como psicopedagoga, dá a essas mães que têm uma criança em casa, que às vezes não tem, mas só aqueles rumores de pessoas falar, não, essa criança tem autismo porque ela está andando de ponta de pé, não, essa criança tem autismo porque ela está pulando. Qual a orientação que você, como profissional, passaria? Bom, como profissional, né, e principalmente na área da aprendizagem, algumas queixas elas já vêm da escola,
né? Então, eu costumo dizer que é a segunda casa da criança, o momento que ela vai se socializar. E com o TEA, essa questão da socialização e comunicação, é imprescindível a gente não notar que a nossa criança, né, ou a criança que a mãe esteja com dúvida ou esteja, né, só nos achismos e achar que a criança não falou ainda porque ainda não está no tempo. Ou que a minha criança brinca sozinha porque ela não é acostumada a ir na escola. Ou é porque a escola tem muito barulho, por isso que ela coloca a mãozinha no ouvido, se incomoda com barulho, tem a sensibilidade sensorial, a sensibilidade auditiva, né? Que é a questão de andar nas pontinhas dos pés, acham que é uma mania. Então, assim, é muito importante observar os marcos de desenvolvimento, né? Então, até que idade a minha criança ela consegue se comunicar? Até que idade a minha criança está tendo dificuldade, né, na questão do olho no olho? Por que minha criança ela não consegue, eu não consigo falar olhando para ela, se ela sempre vai mudar o foco, né? Então é importante observar os marcos do desenvolvimento, né? Se minha criança ela anda na pontinha dos pés, procurar se informar e não deixar o tempo passar, porque a questão da terapia, enquanto mais cedo a criança ela vai se desenvolver, né? E aí é importante também falar dos níveis, né, do TEA, do nível de suporte 1, 2 e 3, que a gente consegue identificar melhor, né, a questão do 3, né, por ser um transtorno que a criança ela vai sim precisar de uma assistência, não que as outras não precisem, né, mas a gente consegue identificar melhor. E aí às vezes vai muito do tabu, né? Eu não quero que a minha criança tenha um transtorno, o preconceito que ela vai sofrer, a família, né? Muda tudo, muda a rotina da criança, muda a rotina da família, né? Então, assim, a minha orientação que eu faço é principalmente inserir essa criança na escola, né? No ambiente escolar, desde seus 2 aninhos, a adaptação escolar é importante, porque é a partir desse momento que os professores, né, que os auxiliares vão estar observando, conversando com os pais. Alguns relatam que é difícil, né, porque muitos pais não aceitam que o professor chegue e fale que a minha criança tem uma dificuldade, não está conseguindo brincar, não está conseguindo fazer determinada atividade porque não tem o foco, não tem atenção. Então, vai muito de orientar, principalmente a questão de visualizar a minha criança no ambiente escolar. E uma pergunta que eu tenho para fazer a você, com quantos anos a criança já pode entrar na musicoterapia? Bom, não tem uma idade específica. A partir do momento que aquela criança foi laudada e dentro do laudo dela tiver a indicação de musicoterapia, ela já pode fazer musicoterapia. Então, na Amava, eu atendo crianças de 2 anos, mas também atendo adolescentes de 16, 17. Então, não tem uma faixa etária. Porque ao contrário da prática instrumental, né, que você tem uma certa faixa de idade para aprender, na musicoterapia, como o foco não é profissionalizar a criança, por assim dizer, né, fazer com que a criança toque para valer as coisas, não existe essa faixa de idade, né? Depende do laudo da criança, do quanto ela vai necessitar, né? Se ela vai necessitar daquela terapia ou não. É mais fácil para uma criança ela tocar usando baquetas ou ela usar instrumento de sopro só usando os dedos? Bom, aí vai variar de criança para criança, né? Porque, por exemplo, crianças que já conseguem, dentro da psicopedagogia, por exemplo, segurar um lápis direitinho, sem ser muito assim, mas ponta dos dedos certinho, ela vai ter uma certa facilidade de segurar uma baqueta, né? Mas crianças que ainda não conseguem, né, esse movimento de pinça, né, elas vão ter mais dificuldade. Do mesmo jeito que tem crianças que não entendem como é que você vai soprar e outras entendem já como é que se faz a questão de soprar. A mesma pergunta eu faço para você. Você falou que as mães e os pais devem levar cedo. Com quantos anos? Nos marcos do desenvolvimento, a gente já consegue observar nos 2 anos de idade, né? Porque minha criança não está sempre procurando alguma coisa e não está olhando para mim, né? Porque que tem a questão da seletividade alimentar, né? A questão também da fala, né? Até onde eu posso observar o atraso de fala? 3, 4 anos, porque que ela ainda não consegue se comunicar, né? De uma forma que haja a compreensão. Então,
a questão de se preocupar para não só a gente descartar, mas também a preocupação de, se realmente tiver, quanto mais antes você identificar o transtorno, né, procurar as terapias, né, não necessariamente que a criança vai ter, né, às vezes é um atraso na linguagem, né, às vezes é a questão, por exemplo, que a gente está muito falando, quando pega para o meu caso, eu sei que é parte de alguma coisa, né? Então, às vezes, a criança está muito tempo na tela, né? Então, isso pode ocasionar sua dificuldade de socialização. Por que ela prefere brincar sozinha? Por que a mãe deixa a criança com o telefone sozinha, enquanto ela pode estar em um ambiente com outras crianças da mesma faixa etária? A gente está falando aqui, acho que é um tema mais específico, porque a gente, se for falar do porquê que meu filho usa tela, vai abrir muito debate, né? Então, mas é mais pois questionamento, né? O que é que pode estar por trás, né, disso tudo? Então, se há tudo isso que eu falei, de ter um uso exagerado de telas, a criança dorme tarde, a criança ela não consegue ter a comunicação olho a olho, né? Porque que eu fico na mesma altura da criança, ela não consegue ainda ter um contato visual comigo. A comunicação, porque que ela prefere estar enfileirando brinquedinhos, porque que ela prefere brincar de outra forma, né? Eu tenho assistidos que eles preferem pegar o carrinho e colocar de cabeça para baixo e sair com o carrinho. Então, assim, por que a criança, ao brincar, não podemos observar ao brincar, né, essas questões que podem levar, assim, a gente a avaliar, né, para que tenha a intervenção. Então, é muito importante observar desde os 2 anos de idade, para que, né, possa, sim, ter a intervenção e, se caso for, né, do transtorno do espectro autista, as terapias serem bem-vindas para essa criança, porque quando ela tiver com 5, 6 anos, ela já está, né, quem sabe, tocando, quem sabe ela já não está sem nenhuma dificuldade de aprendizagem ou com uma coordenação motora melhor do que antes, né, com a concentração, com o foco. Então, tudo isso ajuda, né, para que a gente também, eu falo muito dentro da psicopedagogia, o trabalho da família, que é importante também, né, e em todas as terapias são, mas a questão de você estar com seu filho, tentar tirar um tempo com seu filho para fazer uma atividade, né, uma pintura, uma coisa lúdica, que seja fora de tela, para mim vai ajudar muito, né, assim como para os outros profissionais, com certeza. Você já tem, nesses anos que vocês estão aí trabalhando na AMAVA, alguma história que você diz assim, rapaz, essa daqui eu vou guardar pelo resto da minha vida? Tem alguma? Tem uma. Puder contar? Eu não posso falar o nome. Não, pode não. Quero só que você... Mas tem um assistido que na AMAVA ele não faz fono. Ele precisa de fono, mas até então ele não conseguiu, né? Ele só tinha 2 terapias, que era a minha e de outra pessoa. E ele não falava nada. Nada. E aí era até difícil no início, porque ele não queria interagir comigo, sabe? E aos poucos, hoje em dia, se ele quer tal instrumento, ele pega a minha mão e aponta. E aos poucos a gente começou a observar que ele começou a falar. Pouquinhas coisas ali, baixinho, mas começou a emitir os sons, começou a falar. E aquilo ali foi assim, meu Deus, eu não acredito que isso está acontecendo, sabe? Porque um ponto pequeno, assim, que para algumas pessoas pode não ser nada, mas para quem tá ali sempre trabalhando, sempre insistindo, sempre estimulando, quando você vê que isso está acontecendo, você fica coração quentinho, como uma colega nossa sempre fala, sabe? Porque... E aí eu fui falar com a mãe, né? E a mãe disse que sempre em casa ela incentiva, então... Tem a questão da família que está ali trabalhando junto, então, e junto com a terapia a gente está conseguindo fazer com que aos poucos ele vá falando, poucas palavras, mas vá no processo de imitação, né? Eu falo, ele imitando baixinho, mas ele está conseguindo falar aos poucos. Então isso, assim, é uma vitória, não só minha, mas também de toda a AMAVA, de todos os profissionais que estão ali colaborando, né? Cada pontinho, cada incentivo, cada estímulo que faz com essa criança. E você tem alguma história? História não, mas a gente tem muitos resultados, né? Então eu entrei na AMAVA em 2020, no início de 2023, né? Eu costumo dizer que é a minha segunda casa. E a partir daí, desde esse tempo que eu acompanho as mesmas crianças. Então, às vezes, sim, claro que tem, quando abre mais vagas, a gente vai atualizando, mas
as crianças que eu acompanho há muito tempo, então a gente consegue perceber o desenvolvimento delas, como tem melhorado, como tem intensificado, né? E aí vinham crianças para mim muito tímidas, vinham crianças para mim que não conseguia falar nem o alfabeto, nem o nome, né? Pela questão verbal mesmo. E hoje eu percebo que vem modificando, né? A criança já consegue fazer um pontilhado mais retinho, né? Seguindo os pontinhos, não aquela coisa toda de rabisco. Então, são resultados para mim que o trabalho está sendo desenvolvido, né? Quando a gente fala só 30 minutos, mas é nesses 30 minutos que a gente tem que fazer acontecer, né? A questão da assiduidade das terapias também é importante, porque não adianta levar a criança numa terça, por exemplo, e daqui a 2 terça-feiras faltar. Então, assim, quando é assíduo, quando a criança ela consegue estar vindo direitinho, a gente consegue ver resultados, né? E nesse ano todo, né, que já está no 2024, eu consigo ver resultados, né? Por quê? Porque é a questão dos multiprofissionais. A minha criança que não falava não verbal, para mim hoje vai me ajudar bastante a conversar com ela. Quem sabe eu quero ver, tem crianças que para mim já lê, mas tem umas que eu ainda quero que eu consiga, daqui para o final do ano, que ela consiga ler pelo menos uma frase para mim, isso eu já vou estar grata. Então, assim, quando falo da questão da comunicação e socialização, na questão da psicopedagogia, dentro das atividades que eu quero trabalhar, que a criança ela consiga pegar no lápis, consiga escrever seu nome, consiga comunicar, ler aquilo ali que ela escreveu, para mim vem sendo gratificante e o resultado vem surgindo a cada dia, né, com o trabalho que é desenrolado, né, na Alma Ava. A Alma Ava é uma instituição que deixa muita gente de boca aberta, né? Porque assim, é uma instituição que, graças a Deus, agora está conseguindo a sede, né? Está inaugurando a sede. Hoje a Alma Ava tem, além de vocês dois, tem quantos profissionais? Nossa, são muitos profissionais, eu acho que mais de 20 a 30 profissionais. São mais de 30 profissionais. E assim, inclui a educação física, inclui psicomotricista, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, tem agora a novidade da hidroterapia, que agora tem a sinoterapia, que é a terapia com cachorro, tem a ludoterapia, né? Tem, assim, se eu esquecer de alguns, mas assim, acho que todos, e antes era só um, né? Antes era 2, hoje são mais profissionais. Eu vou querer que você fale daqui a pouquinho, no final desse outro bloco, de todos os profissionais. Você vai ter que ligar aí para saber, para divulgar todos. Minha gente, eu vou para um rápido comercial e na volta a gente vai saber mais sobre a Alma Ava aqui em Açu. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC-RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, na vida de alguém. Apoio Telecab 10. De segunda a sexta-feira, às 8h30 da manhã, o nosso encontro está marcado aqui na telinha do Canal 10. Vão ser vários profissionais falando sobre saúde, histórias inspiradoras e dicas para você ter uma melhor qualidade de vida. Então vem comigo, vem viver bem. Aguardo por vocês. São 2 edições. A primeira, ao 12h30. E a segunda, às 6h30 da noite. Jornalismo de excelência você encontra aqui,
na Telecab 10. Tá aí, minha gente, estamos de volta aqui na Telecab Canal 10 e agora eu tenho um recadinho da Telecab para você que não é nosso cliente. Tenha uma experiência de conexão total, aproveitando os nossos combos de TV mais internet com mais de 110 canais, esportes, filmes, séries, documentários, jornalismo, desenho, além de uma programação local na Telecab 10 HD. E tem mais! Contratando qualquer pacote de TV mais internet, você terá 3 acessos ao Telecab Play, box para TV e acesso ao nosso aplicativo para assistir quando e onde quiser. Fale agora mesmo com o nosso time no WhatsApp 84 3323 1212 ou visite o escritório mais perto de você. Faça parte de algo maior. Telecab. Tá aí, minha gente. Para você que não tem ainda a melhor TV e a melhor internet, assine agora mesmo e seja nosso cliente e tem aí com você uma internet que não trava. Ó, a gente tava conversando sobre os profissionais que tem. Pois é, e acabei esquecendo só um, viu? Um salve aí para as colegas da psicologia, tá? As meninas que fazem um trabalho lindamente, né, do comportamento, né, das abordagens do TCC, né, um abraço a todas. Não vou citar nomes, mas era bom você citar. Faltou. Vou dar um abraço para todo mundo. Faltou então. Só a psicologia, né, um dos trabalhos principais, não desmerecendo nenhum dos nossos, mas a psicologia também nos ajuda bastante com a questão comportamental das crianças. E não só das crianças, né? Dos pais também. Tem uma ajuda também, né? Tem aquele acompanhamento. É, justamente, acompanhamento com os pais, né? Querendo ou não, é uma batalha imensa, né? Enfrenta cada dia. Rapaz, eu digo a você que é, viu? Porque o meu, eu digo por mim, o meu, ele ainda completou 3 anos agora e fala muito pouco. A gente, Ave Maria, fica assim, querendo que ele fale, porque eu como pai e ela como mãe, a gente sabe o que a gente escuta, né? Ah, o pessoal, esse menino não fala porque o menino é preguiçoso, não sei de quê. Mas é como você falou, tem tudo isso, um acompanhamento, tem que ter a paciência, tem que levar e acompanhar o certo, como você falou, é levá-lo desde cedo. É o que você está fazendo, né? Imagina se todos os pais tivessem essa conscientização, né? Por que meu filho não está falando na questão da comunicação, a linguagem, né? Então... É porque hoje mudou muito, né? Antigamente, quando a gente era pequeno, a mãe dizia, esse menino fala, esse menino é preguiçoso. É isso, deixa esse menino que um dia ele fala. O menino quando pulava, esse menino é... Como é que diz o nome? Danado. O menino é danado, deixa esse menino que... Mas hoje vamos dizer assim, com as coisas terem mudado, a gente tem entendido melhor o que é que está acontecendo, as pessoas abriram os olhos. Agora, outra pergunta que eu tenho para vocês dois, para você, você falou sobre como é realizado o trabalho, como é realizado a forma. Me diga uma coisa, além da AMAVA, você atende, você disse que trabalha na escola, mas atende particular, já que alguém queira levar o ensinamento para dentro da casa? Infelizmente não, só amava mesmo, questão da musicoterapia só não amava, porque como a gente atua 4 horas dentro da amava, né, fora o outro trabalho, infelizmente eu não consigo. É a única instituição que tem em Açu. Justamente, em relação às instituições privadas, infelizmente eu não atendo, né, já houve propostas, mas como a minha carga horária já tá bem preenchida, não tem... Até mesmo a instituição, a pública, como a AMAVA, é a única em Açu que tem. Isso. Tem a AMAVA e a gente tem também os atendimentos na PAI, né? Que tem alguns... Sim, você faz na PAI também. Não, no meu caso não. Eu tô falando sobre geral, né? Mas no meu caso, só na AMAVA mesmo. Agora uma pergunta pessoal pra você. Vale a pena pra você? Vale. Quando fui chamado na época, tomei como um desafio para mim mesmo, sabe? Porque eu estudava bastante sobre o assunto, formando sobre o assunto, e aí vinha aquela vontade, e quando surgiu a oportunidade, eu vou encarar. E a gente sabe que não é uma tarefa tão fácil, tem dias que realmente é bem difícil, né?
Às vezes a criança vem muito agitada, às vezes acaba se regulando, né? Então, assim, tem dias que está super difícil, mas tem dias que quando a gente vê que o resultado está dando resultado, está havendo uma evolução, a gente vê que o caminho é aquele e eu não quero largar. Quero seguir em frente para ver o que eu posso fazer, até onde eu posso chegar com a minha contribuição, né? E você? Vale a pena para você? Você que estudou também, igual a ele, nos Claros aí estudando? Não sei os macetes dele da música, não. Mas a questão voltada, né, para o autismo é um certo cuidado. A gente já vai nesse intuito mesmo de um dia dar certo ou não, né? A gente trabalha com planos do A ao Z, porque de alguma forma a gente compreende a rigidez cognitiva, né, do autismo, as crianças que já vão laudadas, então a gente entende um pouco, né, porque que a criança naquele dia ela teve um dia agitado na escola e não consegue fazer. Eu, por exemplo, tenho muitas crianças que já de manhã já estudam, à tarde vai, e às vezes não teve um dia bom na escola, e aí a rigidez já vai toda desestabilizada, não quer entrar, muitas vezes tem uma rigidez mesmo de não querer entrar na sala, de não querer permanecer por muito tempo, né? Então a gente fica um pouco desmotivado, mas a gente compreende como profissional. Às vezes eu ficava até preocupada, eu fiz, não é possível que eu seja uma má pessoa, mas assim, com orientações, né, que a gente faz, né? Eu particularmente tenho algumas orientações que eu peço para que, como é que eu consigo trabalhar mesmo assim, dessa forma, com as crianças que realmente tem o que a gente chama de rigidez, né? Todo dia ela vai estar, de um dia que a gente consiga fazer os 30 minutos de terapia render 100%. Mas quando isso acontece, é assim, um trabalho gratificante, quando a gente recebe elogio dos pais, quando a gente recebe uma fotinho lá que a criança está pintando, que a criança está sentada, né? Que às vezes também a questão da hiperatividade, ela não consegue nem ficar sentada na sala de aula. E quando a gente recebe, a gente fica com o nosso coração bem apertadinho, né? E aí é um trabalho que é gratificante, eu agradeço muito por ter profissionais que também nos ajudam, por ter a AMAAVA, né, uma instituição tão rica de profissionais e pessoas que estão todos os dias, né, as assistentes sociais também na luta para que as terapias elas aconteçam, para que todo mundo, né, principalmente a questão da terapia de mães, né, tudo saia como a gente quer que realmente saia o nosso trabalho, seja feito, bem elaborado, para que a gente mostre os nossos resultados, né? Minha gente, o nosso programa está chegando ao fim, mas eu vou me levantar porque eu quero que vocês também se levantem, porque eu quero que vocês deixem aqui a mensagem de vocês para aquela câmera ali, um agradecimento. Pode falar o que você quiser, pode ficar à vontade. Quem começa? Bom, primeiro aqui agradecer, né, ao espaço, Thales. Já tenho te visto em alguns momentos lá gravando vídeo, acho muito bom porque você é um comunicador que acredito que muitas pessoas, né, conseguem te assistir, então levar o nome da AMAAVA, não só da Telecab, né, nas redes sociais é importante, né? A Associação de Mães e Amigos e Autistas do Vale do Açu agradece. Eu, como profissional, psicopedagoga, agradeço por estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, né? E é isso, espero futuramente estar de volta. Pode voltar, né? Aqui falando tá aberto, mais viu? um pouquinho também, né? Que é um assunto muito importante, Diga, é um assunto atual. Licença, cortar você, eu quero que você diga também onde você atende. Sim, né? Vamos. Pode dizer, vá, diga onde é a clínica que você atende. Bom, eu também faço os atendimentos particulares, que é na Cuidar Clínica, né? Então eu estou por lá. Quem quiser me procurar, a Cuidar é uma clínica bastante conhecida aqui em Açu, então eu também faço esse atendimento lá. Você? Bom, o que eu tenho a dizer é que a AMAAVA como projeto, como associação, é um dos poucos projetos que nós temos em todo o Vale do Açu, que não só abrange a região do Vale do Açu, né, como outras cidades até um pouquinho mais distantes, e que ela tem um papel dentro da sociedade extremamente transformador. Dado uma vez que a gente sabe que os indícios de aumento de crianças com TEA têm aumentado, né? E muitas das vezes essas mães não têm amparo, não têm uma assistência, e às vezes as únicas terapias na AMAAVA. Dado uma vez que a AMAAVA seja
um local de acolhimento para essas crianças, é imprescindível a importância dela dentro do Vale do Açu, dentro do Açu. Então, para aqueles que não conheciam a Amava, saibam que é um projeto lindo, maravilhoso, que espero que continue por muitos e muitos anos. Já tem data para a inauguração da nova sede? Rapaz, estou ansiosa, viu? Mas aguardem. Se Deus quiser. Olha, eu quero deixar bem claro que quando vocês quiserem retornar ao nosso programa, não só vocês, os demais profissionais que lá trabalham, as portas da Telecab estão abertas para sempre que quiser. A gente aqui, não tanto só para a Amava e também para a PAI, quiser, traz para cá para a gente conversar também. Minha gente, o nosso programa chegou ao fim, vou ficando por aqui e até amanhã com mais um Tarde Demais. Fica com Deus. Tchau, tchau. Fui.